Salve, salve, turma boa! Sejam bem-vindos mais uma vez aqui na nossa aula Economia Digital. E agora eu vou falar um pouco de barreiras à entrada nesse mundo digital. Vem comigo aprender mais um pouquinho. Pois é, isso aí. Vamos entender um pouco como é que ocorre essas barreiras à entrada, porque o mundo digital realmente colocou no chão muitas das barreiras tradicionais que a gente tem visto e a gente estudou ultimamente. Então vamos ver, e agora? Como é que essas barreiras estão sendo trabalhadas ou como elas surgem, né? Como é que elas estão aparecendo? Então a gente já vai ligeirinho aqui para o canto e mostrar como é que são as barreiras nesse mundo digital que a gente está tentando desmembrar, não, mas desvelar, né? Não é desmembrar, quebrar os pedaços, não, mas desvelar, tentar ver o que é que está por trás da construção das indústrias digitais, né? Como é que as empresas estão trabalhando aí onde está o ponto, tanto no físico, né? Na sua estrutura física, como no mundo digital. E aí vem a onda do digital. Vou tentar agora falar rapidamente sobre isso, com essa ideia de barreiras à entrada em mercados digitais. Vamos lá. O primeiro ponto é entender que no mercado virtual, né, digital, na internet, praticamente não existem barreiras à entrada como a gente conheceu até recentemente, né? Como a gente tem, ou mesmo as barreiras que existem no mundo físico. Melhor colocar assim. Na internet não existem as barreiras que a gente percebe, estuda e analisa no mundo físico. Mais do que barreiras, na internet a luta é fazer negócios, é conseguir ter volume de negócios que justifiquem a operação. Eu vou explicar por que isso é tão complicado, ter esse volume de negócio. Então, a grande barreira está na virtualidade no mercado. E como é fácil, barato entrar e sair, você termina entrando uma série de empresas que, por não serem eficientes, mas por estarem lá presentes na festa, termina impactando negativamente no desempenho dos demais, porque divide mercados, certo? Então você tem que sair do barulho, né, da espuma, para conseguir descer mais um pouco e assim encontrar o seu público-alvo realmente, né? Desenhar bem suas personas para realmente atingir uma quantidade de negócio suficiente que justifique a operação. Então há uma entrada e saída enorme, há uma espuma enorme no mercado digital e talvez não existe isso ainda em nenhuma publicação, pelo menos no que eu já estudei, talvez seja esse o grande lance, o grande problema do mercado digital. Quer dizer, ele se torna muito fungível, né? Isso daí é um termo do Tice, David Tice. Você não consegue é, é, estruturar exatamente como deve ser analisado, o que é que eu vou observar de fato, quais as armas, quais as estratégias que eu vou utilizar. Então, tudo isso somado ainda a essa pressão pela desintermediação. Então, mercados inteiros sendo desintermediados, levando o consumidor direto ao fornecedor, ao produtor da solução, né? Então, você tem todo esse problema que pressiona fortemente a sobrevivência das startups e, ao mesmo tempo, delineia de forma um pouco diferente do mundo físico o mercado digital. As leis da economia continuam valendo, oferta e demanda, como é que você consegue mais demanda, se tiver muita oferta o preço cai, mas de modo geral, as estratégias e a forma de você encarar o mundo digital é um pouco diferente de como se trabalha no mundo real, né? No mundo físico, vamos dizer assim. O digital não deixa de ser real. Né? A principal fonte de barreira, a gente vai ver isso na literatura, são os efeitos rede,
né? Ou as economias de escala do lado da demanda e as economias de escopo, de variedades, né? Os ecossistemas de negócio mostram bem isso. Que você toca nesses dois pontos, tanto nos efeitos rede, ou seja, você tem, por exemplo, o Facebook não é nada se as pessoas não tiverem amigos lá dentro e você tiver mais amigos. Então você gera valor a partir dessas intermediações, né? O Uber não vale de nada se não tiver usuário de um lado, um volume de usuário, muita gente querendo o transporte, e por outro lado você ter os motoristas dispostos a fazer esse trabalho. Então, se não tiver essas conexões, não vale de nada. Então, é essa a ideia dos efeitos de efeito rede, né? E, obviamente, que na medida em que você está crescendo, você vai descobrindo novos mercados. Vamos lá, o próprio Uber, você já tem encomenda, entrega de encomenda, você já tem a questão de alimentação, que potencializou nessa pandemia, né? Alguns outros aplicativos de entrega, tipo Mercado Livre, tem banco já tem uma fintech lá com ele para financiar tanto o vendedor como o comprador, né? Você já tem cartão de crédito dessa fintech e tal, então você tem a partir da sua base de clientes que gera efeito rede para você, ou seja, valor, né? A renda é exatamente dessa base de clientes, e você consegue, né, as plataformas conseguem entregar novos serviços, novos produtos para manter esse valor vivo. Com isso, gera essas economias de escopo, de variedade dentro dos ecossistemas de negócio, particularmente, né? Fora isso, os ecossistemas de negócio exigem sim para existir, né? Ativos complementares, que na verdade, que às vezes não são de propriedade do dono da plataforma, né? O que são os ativos complementares? O que vale o motorista sem o carro, certo? Aí, o que a Uber está fazendo agora? Parcerias com montadoras, nos Estados Unidos com a Ford, por exemplo, para que tenha tipo um aluguel do carro da Ford para o motorista, e aí sim você tem um ativo complementar que não é da Uber nem do motorista, mas paga uma taxa à Ford, mas a Ford que fornece o ativo complementar que é o automóvel, né? Então, as empresas terminam sendo se constrói uma rede de ativos complementares com outras startups que fortalecem aquele ecossistema de negócio, e com isso você cria sim aí uma barreira à entrada, porque qualquer outro que queira ser uma Uber ou mesmo 99 vai precisar comer muito feijão, crescer bastante para ter a musculatura de concorrência direta nesse mercado. Então, é assim que você termina sendo, eu coloquei aqui o e-commerce, mas o e-commerce é uma delas na questão do marketplace, né? Dos marketplaces é outra plataforma interessante, é um outro modelo de negócio que gera a mesma coisa. Eles têm ativos complementares, têm redes, né? É, e, com, e que isso configuram o ecossistema de negócios dele. E às vezes esses ecossistemas de negócios estão geograficamente definidos, ou seja, a matriz proprietária do marketplace ou da plataforma lá qualquer, ela cria ao redor, naquela região, tipo Vale do Silício, por exemplo, uma série de outras empresas fornecedoras e desenvolvedoras, e às vezes tem spin-offs da própria empresa que que fica perto. Então você cria então um ecossistema local. E é o que a gente está tentando no Brasil replicar, né? A gente tem o Porto Digital em Recife, nós temos em Florianópolis um ecossistema bem montado, em São Paulo a gente tem ecossistemas em prédios como o Cubo, como em Nova Bra, como um distrito, né? Então você tem várias situações em Alagoas. O Sururu Valley tenta ser um ecossistema bem articulado, com problemas de articulação. É o primeiro passo para um ecossistema, né? Então, essa organicidade é que caracteriza o ecossistema e dá força a ele. E aí
gera, no caso de ecossistemas de negócios, em particular com uma empresa âncora centralizando, você cria, assim, barreiras à entrada àquela indústria, ou até se a empresa é a própria indústria, né? Às vezes monopolista de determinado serviço, ela termina limitando a entrada de outra, né? É... Fica assim que é melhor. Preste atenção, esse Mind Gap geralmente é do metrô de Londres, mas São Paulo também tem, cidades que tem metrô, geralmente estão colocando isso aí. Atenção no, no espaço entre a plataforma, e aí a ideia de plataforma, e o metrô, ou o buraco. Cuidado com o buraco na sua frente. Eu fiz uma lista da literatura também de algumas outras barreiras possíveis, né? Então, numa literatura mais que tenta pegar uma modelagem mais de economia industrial ortodoxa, a ideia do Richard Gilbert é interessante, é chegar primeiro e criar mercado. Então, na economia digital, quem chega primeiro e cria mercado fica com a parte do leão e com isso impede a entrada de outros. Ou seja, de novo, o Uber fez isso, o Google fez isso muito bem, né? Um motor de busca agora para conseguir 3, 4%, tipo aquele DuckDuckGo, que era de um funcionário do Google, e ele tenta fazer algo com mais segurança, porque não ele não rastreia o que você tá pesquisando e fica ali mandando propaganda, por exemplo. DuckDuckGo é uma, é uma plataforma, sim, mas pô, tem. Na verdade, não é uma plataforma, é um buscador, né, da internet, mas tem pouca penetração de mercado, pouco market share, frente ao Google, por exemplo. Então, chegar primeiro tem peso. Uma barreira outra é está fora de plataforma de distribuição. Então, você quer ter um e-commerce e quer fazer uma loja online. Beleza. Você faz a loja online. Mas você vai ter grandes dificuldades se você não tiver conectado a um Mercado Livre, se não tiver conectado a Magazine Luiza, se não tiver conectado a um Americana.com ou qualquer outro marketplace local, a um Amazon, por exemplo. Então, tá fora das plataformas é uma barreira, né? Já falei, o efeito rede é um dos principais barreiras, se a gente pode dizer assim, escala pela demanda. Então, a base de clientes, a base de usuários daquela plataforma, ela pesa na hora de se construir uma nova plataforma. A questão da exponencialidade, da massa crítica, que às vezes você começa devagar, não tem persistência, em determinado negócio você termina não tendo aquele ponto de inflexão da curva de crescimento, né? Então, a curva de crescimento ela começa quase como uma reta e vai crescendo muito devagar, mas chega um momento que clique, né? Você tem uma massa crítica que começa a exponencializar o crescimento, né? Deixar um crescimento mais exponencial com uma curva mais vertical, né? E por último, um tema muito controverso, que é a reversibilidade de participação. Bom, que diabo é isso? Esse é o problema, por exemplo, que o Instagram, que o Facebook, Twitter e que várias outras plataformas têm quando tem muita gente nela. Então, o que é que eles fazem? Eles incorporam atritos para que o seu post não vá muito longe, porque senão perde relevância. Que às vezes você aparece para um cara nos Estados Unidos, a gente escreve em português um post, aí alguém dos Estados Unidos vê seu post, aí o cara, porra, o que é que eu não entendo, o que é que isso vai servir para mim? Então, a reversibilidade, então diminuir mesmo a participação, o alcance dos posts, o alcance da sua propaganda. Isso é uma barreira também que as plataformas impõem, e para quem está fora da plataforma fica pior ainda, né? Quer dizer, o seu alcance, a sua penetração, a sua participação no mercado, a sua participação na rede, como é que fica? Então isso é uma reversibilidade para poder manter o valor da plataforma que você está usando, caso você seja um usuário como um empresário, um empreendedor de uma plataforma. Então, por alguns aplicativos, você
faz um aplicativo, bota numa plataforma, numa loja de aplicativos aqui do Google, o Play Store, por exemplo, você termina tendo uma quantidade, uma região restrita, né, para atingir, porque senão você ou tem que pagar para ampliar bastante a sua área pra o seu aplicativo ficar aparecendo na Play Store. Então, isso é uma das questões importantes, que é uma barreira também, né? Mas essa barreira é criada para quem está dentro, para quem é dono de plataforma, para quem é a plataforma, né? Essa reversibilidade de participação. É bastante controverso, mas existe, e deve ser por aí, é o que parece, a briga, os embates da regulação entre os governos e as plataformas, né? Quer dizer, você restringe os posts, você restringe os negócios digitais, quando se trata de marketing digital, por exemplo, para poder forçar a você pagar os anúncios e com isso monetizar nas custas de quem está anunciando, né? Que faz sentido, mas você tem aí uma monopolização, porque você só consegue falar na internet se estiver dentro de uma plataforma que é monopolista, como o Facebook, por exemplo. Né? Isso é uma questão importante. O que mais? Bom, isso tudo, essas barreiras e essas limitações geram saídas de startup do mercado, né? É, como não tem tanta barreira à entrada, também não tem tanta barreira à saída, né? São empresas com baixo custo, às vezes algumas começam num notebook, né? Então, o que é um notebook que custa R$ 5.000 de investimento inicial para uma hidrelétrica, por exemplo, né? O valor o investimento de uma hidrelétrica, ou mesmo de uma fábrica, uma usina de açúcar. Então é muito barato entrar, mas também isso significa que é fácil você estar fora do mercado, né? Isso daqui é uma taxa de falha ou de fracasso, ou de falência de todos os novos negócios, né? Não só de startup, mas dos novos negócios nos Estados Unidos. No Brasil, 23% duram até o segundo ano, segundo dados do Sebrae. Nos Estados Unidos, 30%, um pouco mais, até pelo próprio ambiente econômico, né? Agora, em 10 anos, você tem a falência de 70% dos negócios. Ou seja, é uma dureza se manter, imagina em startup, né? Então, o que é que justifica a saída da startup no mercado? Olha, primeiro, o que a gente tem que analisar é que, de fato, não tem entrada, não tem barreiras à entrada, significa que todo mundo pode entrar e termina criando aquele ruído enorme dentro da internet, né? Não é um shopping que você tem as lojas lá e você sabe exatamente o que tem. Você não sabe o que tem de empresa vendendo, querendo vender, querendo oferecer produto e serviço ou oferecendo produto e serviço na internet. Não existe isso, né? Existe um monte de empresas, você não sabe o que é que tem lá dentro. Então, essa falta de barreira, elas entram, mas não significa que sobrevivem. E aí, o regime tecnológico das startups ou de diversos setores que atuam, são vários setores que atuam na a internet, não é uma coisa única, né? Você tem os fabricantes, por exemplo, já está num regime tecnológico mais concentrado, mais oligopolizado. Dizendo aqui que regime tecnológico não é o nosso assunto aqui, mas regime tecnológico é algo similar com padrões de concorrência, só que agora baseado não só nas formas de concorrência, mas na tecnologia utilizada pelas empresas para concorrer. Então, por exemplo, na internet a gente tem o provedor de infraestrutura, dos cabeamentos, dos equipamentos, dos switches. Isso tudo são empresas grandes, oligopolizadas, né? Tipo a Huawei, que está aí, né? Huawei, ela é uma empresa que é provedora de infraestrutura. Então, são poucas que conseguem prover infraestrutura. É um regime tecnológico mais oligopolizado. Ao passo que grande maioria das startups é um regime tecnológico empreendedor,
não tem um padrão específico de concorrência. Então, entram muitos e morrem muitos, e muitos não conseguem os ativos complementares suficientes para se manter no mercado. Não tem financiamento, não tem funding, né, para essas empresas. Principalmente no Brasil, em que o sistema de financiamento para negócios inovadores, com alto risco e grande incerteza, ou grande risco e alta incerteza, certeza absoluta, porque inovação é uma aposta e com resultados, se der certo, de longo prazo. No Brasil, nós não temos capital financeiro, né? Não tem mercado financeiro que financie para longo prazo. Quem financia para longo prazo é o BNDES. Né? Então, como a gente não tem isso, você não tem financiamento para startup. Tem muito pouco frente à quantidade de recursos que o mercado financeiro movimenta, né? Principalmente em títulos públicos. Então, isso tudo causa muito ruído, muita gente entrando, fazendo qualquer coisa, testando seus produtos para ver o que é que vai dar, né? E não consegue não criar os ativos complementares, isso gera dinamismo de entrada e saída muito grande, você não tem um líder específico em determinados setores. E aí exige que os negócios fiquem testando estratégias e modelos de funcionamento dos mais distintos, os mais criativos, os mais inovadores possíveis. Por isso que falar em startup é falar também de inovação, né? Principalmente pelas combinações de modelos de estratégia, modelos de negócio, que é necessário cada vez mais novas combinações para sobreviver nesse mercado extremamente competitivo, né? Então, é nesse sentido que a gente mostra e fala que sobreviver com startup, você até entra no mercado fácil, porque é um regime empreendedor e praticamente a entrada é livre, mas não se mantém. E a grande barreira, no fundo, é exatamente fazer negócio, continuar fazendo negócio e, como um buzzword daí do setor, exponencializar, né? Ser uma empresa exponencial, que essa aí, meu amigo, chegar a ser Uber, chegar a ser Mercado Livre, né? Começar pequeno e chegar a ser o Nubank, não é para todos. Muito obrigado. Essa aqui foi um approach, uma abordagem de barreiras à entrada para o mercado digital, o que é que a literatura traz para ser contrastada com toda aquela parte tradicional de análise de barreiras à entrada. Conto com vocês na próxima aula, continue no curso. Imagino que o conteúdo esteja bom, espero que vocês estejam gostando. Se sim, deixe um joinha e assistam todas as aulas e deixe comentário com dúvidas que a gente tenta responder e fazer, tirar dúvidas e levar mais conhecimento e mais conteúdo para vocês. Valeu? Obrigado e até a próxima.